Um bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai olhar um pouco para a América Latina e entender essas chagas que ainda não se fecharam. Elas são muito anteriores, anteriores ao século passado. Elas são de antes dos anos 60 e 70. Mas a gente vai pegar essas 2 décadas para entender como que 20 anos de abalo político, social e cultural no mundo chegaram até essa parte aqui da periferia do capitalismo. Meu convidado, ele é um pesquisador alucinado de música latina. Em pouco tempo de conversa aqui, já descobri coisas interessantíssimas das produções vizinhas, e eu acho que esse episódio vai ser animal. Ele tem um programa de rádio chamado Sonidos Latinos, na Vírus Comum, rádio comunitária, e se chama Daniel Vilaverde. Salve, Daniel. Obrigado por aceitar o convite para trocar ideia com a gente. Eu que agradeço, aí. Muito obrigado. Escutei o seu podcast e parabéns pelo excelente trabalho aí. Muito legal, cara, essa relação que tu faz aí. Valeu. É uma relação que tá aí, né? Mais do que fazer a relação, acho que é resgatar essa relação. Principalmente de coisas que estão tão entranhadas nesses recortes políticos, tipo a música latina. E o que eu acho que vai ser legal nessa conversa nossa é que a gente não vai ficar só no papo que geralmente ronda as conversas sobre música latina e política, que é ficar discutindo sobre as nuevas canciones latino-americanas, né, que são as canções de protesto ali do Nuevo Cancionero argentino, da Nueva Canción chilena, do Nuevo Trovador, né, de Cuba. A gente vai poder olhar para outros aspectos de produções até mais pop ou do rock sessentista que são legais. Como que a gente pode começar a olhar para esse fenômeno subversivo da música latino-americana, começando ali pela década de 60? Em vários países vai acontecer meio que simultaneamente, mas se a gente for ver ali a nova canção chilena, né? A mãe dela é a Violeta Parra, né? Lá na década de 50 ela já vai fazer um resgate ali da música folclórica e tradicional do Chile, com questões sociais, vai fazer pesquisa de instrumentos, né? Vai gravar discos de cuecas, né, que é um gênero musical do sul do Chile, né, enfim. Então, ela vai influenciar, né. Bem como ali, se a gente pegar no Uruguai e na Argentina, né, o Perón, ele vai fazer uma lei que as rádios argentinas vão ter que tocar a maior parte da programação, não sei quanto por cento, de música argentina, né. E isso aí vai repercutir no Uruguai, né? O pessoal do Uruguai vai começar a ouvir a música gaúcha, no caso, assim, e vai se identificar porque eles fazem também, né? E às vezes não tinham esse mesmo espaço, né? Radiofônico, talvez. O Pepe ali do Olimarenhos, ele fala, por exemplo, que eu ouvia Bob Dylan e ouvia atual punk. Me identifiquei mais com a atual punk. Né? Eu acho que isso deixa bem claro. E daí, enfim, né, vai vindo assim movimentos como a música ali que o Viglietti vai fazer no Uruguai, os próprios Olimarenhos, né? O Zitarrosa, que é um grande nome uruguaio também, né? Do que eles chamavam ali de canção protesta, vai começar também, né, a atividade musical dele. Na Argentina também vai ter já alguma coisa, e a nova canção chilena ali no final dos anos 60, né? Mas como tu falou, né, além dessa canção protesta que vai ter, como a nova canção chilena no Uruguai, em vários lugares, vão ter outros exemplos, né, como tu citou aí, o próprio rock sessentista na Argentina ali foi bem forte, no Uruguai também, a cúmbia, né, vai surgir na Colômbia, né, como um movimento musical que vai ficar muito popular em toda a América Latina, tanto que hoje a gente tem cúmbia, né,
do norte do México até a Patagônia, na Argentina, né? É o gênero musical sul-americano mais popular de toda, né, a América Latina, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Nesse movimento de pesquisa, assim, eu acho que quando a gente fala de música latina, pelo menos eu me apropriei ao decorrer da vida mais da Nueva Canción Chilena. O Victor Jara é um nome gigantesco, a Violeta Parra é um nome gigantesco, todos esses artistas tiveram um peso muito grande na música latino-americana. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Nueva Canción Chilena, na formação ali já no final dos anos 60, com Quilapayún, Inti Illimani, o próprio Victor Jara, o perfil dessa galera que toca esse som é um perfil universitário, né? A grande maioria dos músicos, o Quilapayún, Inti Illimani, surgem da universidade chilena, no fervilhar dos movimentos estudantis. O Victor Jara ali, ele era bem próximo da galera do Quilapayún e próximo dos Parra, da Violeta, do Ángel Parra, de todo mundo ali, de toda a família. Mas ainda assim era um movimento muito centrado, muito focalizado numa certa militância estudantil, um público meio estudantil. Apesar de serem de origens humildes, muitos deles, alguns assim que pertenceram a esses grupos vieram através dessa relação da universidade, né? E eu sempre fiquei pensando em como se dava a relação desse tipo de música com as massas, tá ligado? Se tocava na rádio, se era ouvido nas periferias das cidades. E por isso que me foi muito interessante ouvir de você falar desses outros gêneros que têm um aspecto até mais pop. Porque quando a gente pega essas novas canções, aí, o novo cancioneiro, a canção de protesto e a nova canção chilena, é bem denso, assim, a sonoridade é aquele aspecto folclórico, mais devagar, mais sofrido, assim, tem uma música e outra que tem uma latinidade, um swing maior, mas no geral, assim, Victor Jara, Violeta Parra, é quase que um lance meio um fado, assim, né? Tem uma coisa pesada e lenta, assim. E perceber que existem ritmos mais dançantes e mais coloridos, como a cúmbia e o rock, antes mesmo desses estilos, mas igualmente politizados, eu acho que nos revela uma coisa que sempre existiu, que a gente sempre soube, é que a política não está necessariamente naquilo que é escrachado, né? Ou que tem esse engajamento mais formulado, que antecede até mesmo esses movimentos que se autodominaram de novo, né? É louco como os anos 60 e os anos 70 estavam com muito esse discurso do novo, a nova canção, o novo homem, todo mundo defendendo uma novidade, a revolução com bafo na orelha de todo mundo ali, e a galera se dedicando a criar uma arte que defendesse aquilo. Mas existiam outras coisas também, e se passam as coisas menos conhecidas, porque eu vi na faculdade, eu fiz história, e eu teve ali um seminário que falou das músicas de protesto nas ditaduras da América Latina. Isso a gente até chega, tá ligado? De um jeito ou de outro. Às vezes a gente chega ali no Victor Jara, a gente chega no Viglietti, chega na Mercedes Sosa, mas não chega na cúmbia, que é uma parada muito mais popular, né? Exatamente. Mas quando tu fala ali da nova canção chilena, eu também tenho essa indagação, se ela conseguia atingir um público mais popular. Eu acredito que sim, porque eu li ali a DICAP, né, que era a Discoteca del Cantar Popular, que era o selo que lançava a maioria dos discos, né. O primeiro lançamento deles, inclusive, foi o primeiro disco do Quilapayún, né, eu acho que em 68, né, posso estar enganado, quando o selo se chamava JJ ainda, né. E a DICAP pertencia à Juventude Comunista do Chile, né. Eu li que na época que ele durou, que ele vai terminar em 73 ali, quando o Pinochet chegou ao poder, né? Ele vai passar a sede dele para a França, né? Ele sai do ADCAP e vai para a França, continua lançando discos desses grupos, né? Eles tinham 25% da vendagem fonográfica do Chile, né? Isso é muito grande. É bastante, verdade. É bastante. E, ao mesmo tempo, né, o próprio Quilapayún, o Victor Jara, o Quilapayún eu tenho certeza, o Victor Jara eu não tenho certeza, mas eles gravaram discos pela EMI também, né, por Major, né,
Então, eu acho que sim, eles tinham um público talvez mais universitário, talvez não, né? Mas eles eram sim, muito grandes no Chile. E fora do Chile, todo esse movimento da nova canção chilena, ele é muito conhecido, né? Tu falou ali do Vitor Jara e do Quilapayún. O Vitor Jara foi diretor artístico deles, né? Eles trabalharam muito tempo juntos, né? E ali o nome Nova Canção Chilena, né? Ele surge no festival de 1969 organizado pela Universidade Católica chilena, né? Que o nome do festival é esse que vai dar o nome do movimento, né? Inclusive, quem ganha é o Quilapayún e o Vitor Jara com a música Preglaria a um Labrador, né? E triste, né, falar isso, porque o mesmo lugar ali que o Vitor Jara e o Quilapayún ganharam o festival com essa música, né, é o estádio que o Vitor Jara vai ser morto logo ali em setembro de 73, ali quando o Pinochet começa com a ditadura, né? Que é o Estádio Nacional, se não me engano o nome, né? Acho que é Estádio Chile. É que tem Estádio Nacional e Estádio Chile, mas são diferentes. Que depois é batizado com o nome do Victor Jara, né? Isso. E uma morte desgraçada, com a mão esmagada. Tem uma série documental na Netflix que resgata a história de alguns músicos, e tem a do Victor Jara, não sei se você chegou a ver. Sim, eu assisti. Essa série é muito legal, inclusive, né? Essa série é muito legal, não vou lembrar o nome agora. Recorder, eu acho que é Recorder, aí tem a que fala do Victor Jara, e a forma, a concentração deles ali no estádio, a forma que ele foi executado, toda a performance militar no entorno do fato dele ser uma celebridade, né, guardado as devidas proporções ali, o contexto, ser uma pessoa muito conhecida e com um conteúdo como o que ele tocava, dele ter tido as mãos esmagadas, e os caras falando, como que você vai tocar agora com as mãos esmagadas? Uma ditadura brutal e terrível, né? E voltando aqui para a nova canção chilena, outras pessoas que fizeram muito por ela foi os filhos, né, da Violeta Parra, né? O Ângelo e a Isabel Parra, eles tinham um subselo da ADCAP, que era La Peña de los Parras. Eles faziam compilações de artistas que não eram muito conhecidos e também com coisas deles, né? Uhum. E La Peña é tipo uma coisa muito popular no Chile, assim, tu receber alguém em casa ou um bar, né, à luz de velas, e tu fazer um sarau ali com música, com poesia, né? Regado a vinho navegado, que é um vinho popular lá do Chile, vinho com laranja, com cravo e canela, né? E com empanadas. Então, se faz isso muito até hoje lá, assim, né? É uma coisa bem cultural chilena isso. A família Parra também tem um DNA incrível, porque é o Nicanor Parra, um grande poeta chileno, Violeta Parra, Isabel e Ángel Parra, que são incríveis, e esse lance meio cooperativa, né? Acho que dá até para enquadrar como cooperativa, a La Peña de los Parras, na Peña de los Parras, tinha um ar meio cooperativesco, assim, de reunir esses artistas que estavam naquele fervilhar e abrir um espaço para que aquilo acontecesse. Sim, tudo interagia ali, né? Era com a DICAP junto, né? Enfim, era muito efervescente, né? Esse período. Né? E o Quilapayún ali chegou a tocar em comícios do Allende, né? Tudo, né? Tem aquela coisa Venceremos Allende, né? Eu acho que é uma música deles. Não, eu acho que... E o Quilapayún o nome significa, né, na língua Mapuche, três barbas, né, eles tiraram o nome indígena. Uhum. O Nova Canção Chilena ali nos anos 70, na campanha da Unidade Popular, o bagulho foi em peso, né, era total, era campanha para a Unidade Popular, era o compromisso histórico daquela geração que estava fazendo música, promover, contribuir para a Revolução Chilena. Isso que era uma coisa louca. E a Nueva Canción Chilena e o Nuevo Cancionero, na Argentina, eram elaborados e tinham até uns estatutos, uns manifestos, né? O da Argentina era manifesto fundacional do movimento do Novo Cancioneiro. Assim, era o manifesto que dá para achar na internet. E o Ángel Parra, a definição que ele fez da Nueva Canción Chilena, que eu até transcrevi aqui porque eu achei muito bonita,
Ele fala, a nova canção chilena estabelece uma relação direta com o homem, a paisagem, a geografia e a sociedade em que vive. Quando eu vi isso no documentário da Nova Canção Chilena, lá, ele falando, ele definindo dessa forma a Nova Canção Chilena. Essa forma de definir a música que eles faziam já trazia o teor do compromisso histórico que eles acreditavam estar à frente ali. E esse é um bagulho muito louco, né? Tanto que estudar a história do Chile, a história do golpe militar, por exemplo, sem citar o papel da Nova Canção Chilena, é quase impossível. Quase impossível pela cena do estádio, quase impossível pelos nomes ali da Violeta Parra, Nicanor Parra, os filhos dela. É tudo muito empenhado. Uma das coisas que eu acho legal da Nova Canção Chilena e também do pessoal do Uruguai, da Argentina, enfim, do que estava rolando na América Latina, aquela sensação de pertencer, né, de pertencimento à América Latina, né? Tem aquela música do Inti Limani, né? Que é "Sim, somos americanos", né? Que fala disso. E assim como tem do Viglietti lá, a Milonga de Larlejos também, né? Que fala também da coisa de romper as fronteiras que a gente tem na nossa América Latina, né? Sim. O Rolando Alarcon também tem, né? Era um tema muito recorrente. Como que eu vejo esses novos movimentos? Esses movimentos dessa nova música eram jovens universitários resgatando aspectos da música folclórica, então pegando o guitarrón, pegando o sopro indígena dos andinos, misturando um pouco da coisa do Peru ali, que o Chile com aquela geografia comprida, falando no caso do Chile, mas tem também a Argentina nisso que eu estou falando, mas no caso do Chile, aquela geografia comprida do país fazia com que o norte tivesse aspectos muito mais andinos e o sul argentino. Então, você citou ali da Violeta Parra, que tocava... Qual foi a menção que você falou? Que ela tinha uma relação com a música argentina? Não, que ela foi uma pesquisadora da música chilena, que ela resgatou vários instrumentos, assim. Essa relação, a centralidade de Santiago para misturar esses dois elementos do norte e do sul, sul com o olhar voltado para a Argentina, uma influência muito grande da Argentina, e o norte com uma influência muito grande dos andinos, fez com que surgisse essa coisa da Nova Canção Chilena, que apesar de ser feita por jovens, estudantes e tal, tinha uma resistência ao que vinha dos Estados Unidos, assim, muito grande, óbvio que por conta do caráter político que eles tinham, mas era um lance muito mais de resgate do que de assimilação do novo. Então, era o resgate do lance folclórico, né, assimilando com a música deles ali, um resgate dos trajes, que eles usavam uns trajes específicos também, dos instrumentos. Sim, que Lapaium usava poncho, né, negro, né, barba, né, era um visual impactante, né, assim. E eu acho que um certo... Pode falar. Não, só citando que tu falou nos instrumentos, né, eles usavam tipo charango, que é tipo um cavaquinho que se usa na região andina ali, né, e também o quena, né, e a zamponha, que são aquelas flautas, que também chamam flautas de pan, né, são as flautas de lá. E o lance de falar dos indígenas também começa a aparecer muito nas letras, né, esse resgate todo. E eu acho louco, é óbvio que o discurso, a retórica, o imaginário que reivindica o ser latino-americano é anterior, mas eu acho que no fim dos anos 70 e no fim dos anos 60 e começo dos anos 70, ou nas duas décadas inteiras, tem uma coisa muito forte presente nessa classe média ilustrada, que vai fazer música, que vai estudar fora, que é se perceber latino-americano fora. Eu posso estar falando alguma besteira, mas eu faço essa conexão porque eu me lembro de um texto que eu li um tempo atrás sobre a Contrabienal em Nova York. A Contrabienal aconteceu em 71 como uma espécie de resposta ao protesto à Bienal de São Paulo, a Bienal de Arte de São Paulo. E lá em Nova York tem um dos expositores, um dos artistas, é um latino que ele fala que se reconheceu como latino-americano pela ausência, pela exclusão, pelo não lugar, aí que, sei lá, ele era latino-americano, pertencia a uma certa elite intelectual na América Latina, era a espécie do dominador ali na América Latina. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele se vê como
o renegado, o excluído, e se percebe um latino-americano a partir dessa exclusão. Então, eu acho que essa mesma mentalidade que pega essa galera que vai se reunir em comunidades lá fora, defendendo a latinidade, é algo que aparece muito forte no discurso dessa nova geração da música latino-americana, né? Essa tomada de consciência de novo, porque na América Latina está sucedendo uma série de golpes, né? Em 73, Argentina, Chile e Uruguai. Em 66, se eu não me engano, é Argentina, né? Então, 76, isso. Então, são 2 décadas ali onde você se percebe submetido a uma condição das potências econômicas e tal. O tabuleiro político está no colo desses países e nós, no fim das contas, somos latino-americanos. Então, resgatam um teor meio nacionalista no sentido bolivariano da coisa, lá de romper com as fronteiras e tudo mais. E exatamente. Todo mundo traz essa parada aí, o Viglietti, o Rolando Alarcón, o Quilapayún, né? E é quase que institucionalizado esse estilo de música. Em 67 rola um festival em Cuba, que é o Festival da Canción de Protesta, né? Sim, vai muita gente do Uruguai, do Chile, inclusive, né? E foi meio que um marco, porque a galera volta até mais radicalizada de lá, né? O álbum de 68 do Rolando Alarcón é um disco dedicado às canções da Guerra Civil Espanhola. E por aí vai, assim, acho que o Viglietti também. O Quilapayún tem um disco que eu acho um dos meus favoritos aí da nova canção chilena ali, que é o Santa Maria de Quique, né? Eu estava lendo sobre isso, eu desconhecia a história, escutando o disco, né? Eu conhecia a história, né? Que foi o massacre dos mineiros, né? Das minas de salitre lá, na região ali de Quique, né? No norte do Chile. Então, um monte de mineiros de várias minas de salitre ali saíram, né? Das suas minas, dos seus lugares de trabalho. Muitos foram caminhando 2, 3 dias até chegar lá, né? Isso em 1907, né? Uhum. E daí eles estavam ali em Quique, né? Reivindicando alguns direitos. Chegaram os militares lá, né, a mando dos intendentes ali, e fizeram uma chacina ali, mataram cerca de 300 pessoas, né? E daí o Quilapayún fez um disco todo temático a esse massacre, né, que é o disco Santa Maria de Quique, né? Muito interessante a história. E daí o pessoal do Quilapayún fala, né, que foi muito importante para eles resgatar essa história pela música. Isso fez que muitos chilenos conhecessem essa história, né? Já que não está em muito dos livros de história que, enfim, são estudados no Chile, né? Sim. Então, muita gente tomou conhecimento desse massacre dos obreiros, né, pelo disco do Quilapayún. Eu cheguei a ver isso também. Depois do golpe do Pinochet, a Nueva Canção Chilena meio que se dissolve, né? Acho que ficam poucos nomes ali, porque foi muito violento o negócio. Foi. Então, o Vitor Jara foi morto, creio que alguns dias depois, né? O Quilapayún estava na França. Daí eu não sei se eles ficaram lá na Europa, devem ter ficado, né? Eles não iam voltar tão cedo, talvez. E o filho da Violeta Parra foi para um campo de concentração, né? Uhum. Sim. No Uruguai, o golpe que também foi em 73, o mesmo ano do golpe do Chile, o Daniel Viglietti foi preso 1 ano antes, né? Sim, o Zitarrosa teve que... ele morou, daí foi pro exílio na Espanha e no México, né? O clássico dele, né, que é o Guitarra Negra, saiu lá primeiro, né? Uhum. Só foi sair no Uruguai muito tempo depois, né? Que é tipo, a obra-prima dele, uma música maravilhosa de 20 minutos, né? Sim. Enfim, toda declamada, né? No melhor estilo paiador, assim, né? Uhum. E muito triste isso, né? Tem uma coisa legal aí, enquanto curiosidade na história da prisão do Viglietti, é que a liberdade dele teve uma influência muito grande de manifestos, de defesa escritos por pessoas, sei lá, tipo o Sartre, o Cortázar e o Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer foi um cara que saiu em defesa do Viglietti aí. O Oscar Niemeyer, que nos anos 70 era o mecenas do Partido Comunista Marxista-Leninista no Brasil, né?
A gente Sim. lembra dele só por causa do Copan, mas o Oscar Niemeyer era ativo no bagulho. Ele estava aí financiando partido clandestino e defendendo o Viglietti da prisão. Tanto o Viglietti como o Zitarrosa ali, eles frequentaram a FAU, né, a Federação Anarquista Uruguaia, né, Uhum. também, então eles eram muito politizados, assim, né. Sim. Quando o Viglietti sai da prisão, ele grava um disco com umas versões de Chico Buarque e tal, né? Trópicos em Exatamente, 73. Ele faz exatamente. tem essa relação um pouco ali que estava sendo feito no Brasil também. Apesar de no Brasil ser menos intenso o aspecto da militância, assim, havia esse intercâmbio que correspondia, acho que ao espírito do tempo, estava tudo interligado ali. Essa Brasil, Uruguai, Chile, Argentina, a música se conectava facilmente. Teve aquele disco que era o Milton Nascimento, a Mercedes Sosa e a Violeta Parra também nos anos 70, né? Sim, sim, exatamente, tudo era muito conectado, né, era muito bonito isso daí, né. Sim, isso daí era... E, e ali tinha, claro, no Chile, né, a nova canção chilena, e tinha, e eu acho legal isso, tinha, por exemplo, bandas, o DiCap lá lançava bandas de rock até, por exemplo, o Blobs, né, eles tinham um conteúdo político nas letras, era uma banda meio de rock progressivo, e eles acompanhavam o Victor Jara no estúdio, né, eu acho isso muito legal, e daí tinha ali, por exemplo, o Aguatúrbe, Los Vidros Quebrados, né? Os Los Raivas também, que eles tiveram que sair também quando Pinochet dá o golpe, né? E eles fazem aquele disco maravilhoso quando eles voltam, acho que em 82, ali, nas alturas de Machu Picchu, né? Que eles vão musicar músicas do Pablo Neruda, né? Inclusive, eles gravam tipo um Live Aid Pompeii, como o Pink Floyd, assim, só que nas ruínas de Machu Picchu, né? A televisão chilena vai lá, né, em 82, 83, eles gravam ao vivo nas ruínas de Machu Picchu, tocando com instrumentos andinos, maputes lá, é muito legal. A gente consegue achar no YouTube isso aí? No YouTube tem, tu bota ali Los Raivas nas alturas de Machu Picchu. E o nome Daí tem um show inteiro, assim, Raivas. cara, é muito legal, cara. Caramba. Essa vertente, essa outra face aí da música de protesto, de contestação, enfim, ou que se deu nas ditaduras e foi perseguida, é algo que eu não conheço, mano. Eu não conheço as bandas de rock progressivo dos anos 60, 70 ali, da Argentina ou do Chile, é algo que eu não domino e nem fui atrás também. E nem da cumbia, você citou a cumbia, citou outros ritmos que às vezes acabam passando batido nessa linha aí de música popular que acaba chegando até a gente. Eu nunca ouvi falar dessa outra faceta da música de contestação da América do Sul. Eu sempre me interessei, né, pelo fato de eu morar aqui em Porto Alegre, né, tal, querendo ou não sempre chegou, assim, tu vai num sebo, por exemplo, vai ter um disco lá de uma banda do Uruguai, da Argentina, claro, do Chile vai ser difícil, né, ou de outro país, mas do Uruguai e Argentina, tu acha, por exemplo, em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre tem uma livraria, chama Calle Corrientes, né, que é de um argentino, ele tem essa livraria há anos, ele vende discos também lá, né. Então, sempre eu dava uma passada ali para ver, podia encomendar alguma coisa, eu quero tal disco, tal livro lá da Argentina. Ele ia, tipo, uma vez por mês lá, com as encomendas e podia comprar, né? Sobre encomenda alguma coisa de lá. Uhum. E querendo ou não, as rádios também tocam ainda, né? Coisas do Uruguai e da Argentina em Porto Alegre ali, né? Tem muita gente do Uruguai e da Argentina que mora ali também, né? Tem, por exemplo, muitos restaurantes uruguaios, né? Bares, né? Enfim. E isso aí facilitou para mim o acesso a esse tipo de música, né? E depois eu fui para lá tocar com o Ornitorrincos, que é a banda que eu canto, né? Que é uma banda de hardcore. Inclusive a gente canta em portunhol. e daí eu fui, não conhecendo muita coisa, fui perguntando para os amigos, né? E enfim, com o tempo eu fui me antenando mais e me indagando ao mesmo tempo, né? Por que eu conheço mais banda americana, inglesa, às vezes mais até banda japonesa do que banda do Uruguai, da Argentina, da Bolívia, do Equador, né? Sim. Fica essa indagação também, né? E ao mesmo tempo eu via muitos amigos de lá do Uruguai e da Argentina que conheciam muita música brasileira, né? Então eu ficava com essa indagação sempre, né?
Sim. E como eu estava te falando aqui, eu acho que ainda o Chile é um país privilegiado onde a gente consegue ter acesso às coisas de uma forma ou de outra. Mas da Argentina, além de Mercedes Sosa e o que José Larralde, tem poucos nomes me vêm na cabeça. No Uruguai, além do Daniel Viglietti, poucos nomes me vêm à cabeça. O Zita Rossi eu conheci através do seu programa, mas eu não conhecia. O que a gente pode trazer de relevante nesse contexto que a gente está discutindo dos anos 60 e 70, do Uruguai e da Argentina? Eu separei aqui algumas coisas do Uruguai para falar. Teve essa influência ali da lei da rádio do Perón lá, claro, que eu falei primeiramente, né? Daí vai ter ali os primeiros, né, padeadores ali, ainda na década de 50, início de 60, que é o Carlos Molina e o Aníbal Sampaio, né, que eles vão influenciar depois um pouco essa geração dos anos 60 que vai vir depois, né, que é o Olimarenhos, né, o Zita Rossi e o Viglietti, né. Também vai ter muitos outros gêneros musicais ali mesclados, principalmente ao candombe, né. O Zita Rossi tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala que o cantar é um trabalho social, né? Ele fala isso aí. E daí tem essa coisa do Zita Rossi, do Viglietti, né? Do texto na canção, assim, né? De serem trovadores, né? Uhum. Aquela coisa de paiador, né? Que é muito presente na música uruguaia e na Argentina também, né? Então, vai ter gêneros de música afro-uruguaios, né, também, que vão ser mesclados com esses outros gêneros também, como é o caso do candombe, né, que são 3 tambores, cada um com uma cadência diferente, cada um com um tamanho diferente, que é muito usado no carnaval no Uruguai, bem como a murga. A murga, eu acho incrível, porque eu não sei quantos dias dura o carnaval no Uruguai, mas ele dura muito mais que aqui no Brasil. Inclusive, ele é o carnaval, o maior carnaval do mundo, né? Ele dura muito tempo. E as murgas, eles vão para cima do palco, tem um concurso, assim como a gente tem os concursos de escola de samba aqui no Brasil, eles têm os concursos de murga. E a murga é isso, são cantores que vão se vestir, né, se maquiar de pierrot ali, de palhaço, e vão subir para cima do palco com pouquíssima percussão. E são vários cantores, assim, 6, 7 cantores, que eles vão fazer uma encenação teatral com crítica social, com muito sarcasmo, né, com muita ironia, deboche, né, muito bem humorada, né, e eles vão falar do Uruguai atual, né. Então, eu estava vendo até um vídeo esses tempos, assim, que a direita uruguaia, principalmente na época da ditadura no Uruguai, nunca gostou da murga, né? Porque nunca gostou dessa forma contestatória da murga, assim, né? E a murga é a parte tipo, mais importante do carnaval uruguaio, a parte mais popular do carnaval uruguaio, né? Daí a gente vai ter... o candombe, ele vai se misturar com vários outros ritmos, né? Vai ter, por exemplo, a mistura do candombe com jazz, que eles vão chamar lá, isso aí no início dos anos 60, que vai ser o candombe de vanguarda, que é o Jorge Ros, né, que começou com isso, ele inclusive é tio do Jaime Ros, que é um músico muito popular no Uruguai até hoje, né? Vai ter o Cubancan, que é a mistura do candombe com a música cubana, né? Então, tipo, mistura de candombe com música tropical, né? Com merengue, né? Com plena, com cúmbia, né? Vai ter o candombe, e depois o candombe beat, que eu já vou chegar lá. Uhum. Mas voltando aqui pro Viglietti, pro Zita Rossi, pro Olimarenhos, né? Esses 3 foram, né, para o Festival da Canção Protesta, né, em Cuba, em 1967, como tu falou também, né? E daí o Pepe do Olimarenhos, ele fala que tinham 21 uruguaios lá, né? Então tinha muito uruguaio lá no festival em Cuba, né? E como tu falou, eles voltaram
bem radicais, com outra cabeça, né? E só que no Uruguai, em 67, mais em 68, né, o país vai estar pegando fogo, né? O que vai estar acontecendo ali? Teve um governo, teve o presidente do Partido Colorado, que é um partido mais à direita, que ele começou a perseguir o pessoal de esquerda, né? Começou a querer botar uma linha dura. Então, para muitos uruguaios, a ditadura não começou em 73, ela começou em 68, né? Daí, o que vai acontecer também? Os Tupamaros, em 68, eles vão sequestrar o Ulisses Pereira, né? Que foi o cara que impôs essa linha dura no governo Colorado, né? Então, os olimarenhos, eles vão ter uma casa de shows ali, né? Mais focada em canção protesta, que esse pessoal todo frequenta. Eles vão lá com a polícia e fecham a casa em 69, né? E, ao mesmo tempo, vai ter um movimento de canção antiprotesta. Olha que loucura, né? Nossa Senhora. E daí é um pessoal de direita gaúcho, assim, também, gaúcho, né? Que vão, que nem ali, vai ter os Los Nocheros, né? Que vão gravar uma música chamada Desculpa, né? Contra o pessoal da canção protesta, para você ver como é que as coisas ficam, né? Então, vai começar uma polarização muito grande no Uruguai, já em 68 ali, e até vir o golpe em 77. Caramba, e o Uruguai é um país pequeno, e você falou que foram 19 uruguaios no festival. 21 uruguaios. 21 uruguaios no festival cubano. É muita gente representando um país tão pequeno como o Uruguai. Isso que eu acho incrível no Uruguai, né? O Uruguai, na década de 60, Montevidéu tinha 1 milhão e poucos de habitantes, né? Hoje tem 1,5 milhão, né? A população no Uruguai, ela não cresce até hoje, né? O país inteiro tem 3 milhões de habitantes, 2 milhões quase moram em Montevidéu, né? E eu fico fascinado como tem música lá, sabe? Sim. É um lugar que transpira a música, sabe? Tem muito músico lá, sempre teve, desde aquela época, né? Eu peguei um dado aqui, no ano de 71, né? Tinha 1 milhão de habitantes, 1 milhão e pouco em Montevidéu, né? Foram vendidas 8 milhões de entradas nesse ano para shows. E tinha 62 salas de shows, espaços para shows na cidade. Caramba! Só no ano de 71, né? Era a vida social das pessoas, era fazer e ouvir música, né? Acho que até por isso foi usado como instrumento político tanto pela direita quanto pela esquerda. Ou tanto pela esquerda quanto pela direita. A anti-protesta e a canção de protesta. Talvez fosse o veículo mais eficaz em algum nível ali, né? Em 69 vai ter um festival muito significativo lá, que é o Canta Uruguai, né? Inclusive o Viglietti vai apresentar a Desalambrar lá pela primeira vez, né? A música vai ser gravada pelo Victor Jara, por um monte de gente, né? E é um dos maiores clássicos dele, enfim. Daí o que acontece? Em 71 é o ano eleitoral, né? E daí, além do Colorado e do Blanco, que são partidos bem tradicionais, assim, uruguaios, vai surgir a Frente Ampla, que vários grupos de esquerdas vão se unir, né? Nessa frente para tentar derrubar o Partido Colorado, né? O Zita Roça, né? Ele chega a gravar um disco de jingles para a Frente Ampla, né? Com várias canções, além de jingles, músicas mesmo, né? E daí vai surgir, ao mesmo tempo, ali, uma extrema-direita jovem no Uruguai, que vai ser bem forte lá, que se chama JUP, né? Que é a Juventude Uruguaia em Pies, né? Que eles vão se reunir ali na frente do monumento do Artigas e vão, enfim, querer combater a esquerda, ser contra a Frente Ampla. Daí o Zita Roça faz uma música debochando deles, inclusive, né? O que acontece? Nessas eleições, o Partido Colorado ganha, né? Eu estava vendo um documentário sobre o rock dos anos 70 no Uruguai, tem aquela banda Psígulo, e o baterista do Psígulo, ele trabalhou nessas eleições, né? E ele disse que no segundo dia, na segunda hora ali das eleições, ele foi embora, ele ficou irritado e foi embora. Porque claramente tinha um monte de militar ali vasculhando as urnas, revirando voto,
Então foi uma eleição tramada para o Partido Colorado ganhar, né? E daí aconteceu, e o mesmo presidente que ganhou, né, ali a eleição, foi o presidente que deu o golpe em 73. Uhum. Né? O golpe antecedeu de fato mesmo ali a história oficial. A situação estava tensa desde 68, né? Sim, caramba. Então só foi uma consequência do que estava acontecendo, assim, né? Tava rolando tudo isso daí. Uhum. Né? O Uruguai, com esse número de artistas, foram 21 para Cuba, mas a Canción de Protesta é o nome do movimento ou é como a gente identifica esse tipo de música? Porque na Argentina é o Nuevo Cancionero, aí no Chile, Nueva Canción Chilena. No Uruguai, a Canción de Protesta é um movimento ou é como a gente chama a música que esses artistas fazem? Creio que é como chama a música que esses artistas fazem. Até o Viglietti não gosta do termo. Eu vi ele falando que num documentário que ele não gosta do termo, né? É porque teve esse festival de canção protesta em Cuba e talvez seja por isso, né? Quando eles voltaram, as pessoas começaram a chamar de canção protesta, né? Mas até o próprio Viglietti falou que não gosta do termo. Ele prefere canção humanista, ele falou. Eu fiquei pensando nisso, porque esse fenômeno musical da América Latina, de música engajada, todos tinham ali o novo como parte do nome. Era tudo novo, alguma coisa. E logo depois desse encontro em Cuba, em 68, ele lança o disco Canciones para un Hombre Nuevo. Então, o novo, ele não aparece como a nomenclatura de um movimento, de um agrupamento de músicos que falam da mesma coisa, mas aparece nesse disco que foi muito inspirado no socialismo e o homem em Cuba, do Che Guevara, né? Então, eu fiquei, é que eu fiz uma relação, porque a questão do novo, o porvir, venceremos, é sempre um porvir, né? Os anos 60 e 70 era sempre esperando um amanhã. E a música era também esperando um amanhã. Era uma novidade que ainda não havia chegado. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, tipo, qual que é o nome da coisa que identifica esse fenômeno no Uruguai? Porque eu acho que não é canção de protesto. Ou não tem, ou não sei, porque tem na Argentina, tem no Chile, e fiquei pensando no Uruguai ali, como que se nomearia esse agrupamento desses músicos. Mas então, pelo jeito, é só um fenômeno espontâneo ali que não se agrupou em torno de uma parada tão organizada, que tinha até manifesto, tipo na Argentina e no Chile e tal, né? Sim. E até o pessoal que era contra a canção protesta chamava de canção anti-protesta, né? Então, o nome canção protesta pairava no ar, querendo ou não, né? Sim. Tem até uma música aqui que eu gosto muito, Milonga de Andar Lejos, né? Que a gente está falando dessa identificação de ser latino-americano, né? Ele fala aqui, né, na música, né? Eu quero romper mi mapa, formar o mapa de todos, mestiços, negros e blancos, traçado coro com coro. Nós somos os estrangeiros são outros. Né? Sim. Caramba. Tem o outro fenômeno interessante do Uruguai, que a gente está falando aqui, eu estou fazendo uma associação agora de repente, é que no Uruguai a gente vê um fenômeno mais voltado para a organização anarquista, no caso da FAO, enquanto no Chile e na Argentina era mais institucional, unidade popular, socialista. Tô certo ou isso também varia? Dessa questão política na Argentina, eu vou ser bem sério que eu não conheço tanto, né? Da Argentina também eu vou falar que eu manjo pouco. O que eu sei da Argentina ali, basicamente é isso, Mercedes Sosa e José Larraudi. E José Larraudi eu imagino que nem seja o nome mais conhecido da Argentina, e eu conheci ele por acaso. Conheci porque em alguma música de alguma banda argentina tinha uma menção a ele. E eu lembro que você usou um termo específico para esse lance falado da música, que agora eu não recordo. Ah, sim, música dos pajadores, né? Isso. Acho que a primeira coisa que eu ouvi nesse sentido na vida foi o José Larraudi com... Cara, eu não vou lembrar o nome da música, mas ele começa Cruel en el cartel, que ele fala sobre abrigo.
e a minha cabeça que pensa em inglês falava que isso era um spoken word, é uma música de spoken word, mas tem esse termo que eu desconhecia. E eu acho que a Não, primeira... e aqui mesmo no Rio Grande do Sul, isso aí é bem da cultura gaúcha também, né? Tanto da gaúcha como da gaúcha, né? Tem vários padeadores aqui, né, que declamam as poesias enquanto alguém dedilha uma milonga, assim, né? Uhum. Jaime Caetano Brown é um, por exemplo, aqui, né? Que é daqui do Rio Grande do Sul, né? Que faz isso, né? Enfim, tem vários outros, né? O Noel Guarani, né? Tem vários. Mas no Uruguai, tipo, ao mesmo tempo que tinha esse pessoal, né? O Viglietti, o Zitarrosa, né? O Limarenhos, tinha molecada ali que estava fazendo uma certa subversão ali, né? Então, eu posso citar, por exemplo, um exemplo que aconteceu com o Psiglo, que é uma banda progressiva, né? Eles têm umas músicas que é Pensa e Lucha, Herói de Papel, né? Uhum. Construir, Destruir, né? Eles tinham essa veia assim. E é uma banda prog, né? Com teclado e tal, enfim. Uhum. E foi até reeditado esse disco agora, por um selo uruguaio lá chamado Little Butterfly Records, né, que eles estão reeditando vários discos clássicos da música do Uruguai. E o segundo disco deles, ele foi lançado em 73, um pouco antes da ditadura começar. E daí a ditadura estourou lá, né? Eles retiraram todos os discos da loja, né? Esse Psiglo 2. Uhum. E daí o disco só foi reeditado, né, no meio dos anos 80, depois da ditadura, né? Tem essa história e tem várias outras histórias, né? Integrantes assim de bandas como Dias de Blues, Ofus Alpha, né? Eles foram para a Espanha porque não estavam segurando a barra, assim, né? Dizem assim que se eles vissem cabeludos lá, ele pegava o pessoal, pegava a piazada assim e raspava a cabeça, né? Uhum. Então o pessoal ficava cabreiro, noiado e a maioria foi embora. Na Argentina tinha essa cena também, mais voltada para uma molecada mais nova e com uma proposta diferente da música engajada, mas ao mesmo tempo subversiva. Sim, tinha por exemplo, ali uma banda de protopunk ali, a música de 66, eu acho, que é Los Beatniks, né? Rebelde, né? Que a letra fala isso, ó. Porque o homem quer lutar, aproximando a guerra nuclear. Cambiem as armas por amor e haremos um mundo melhor. Sou livre e querem hacer-me escravo de uma tradição. De que ano que é isso? 66. Cara. É uma banda protopunk argentina ali que da banda vai sair o Pajarito, eu acho que é Pajarito Jacure e o Morris, que depois vai fazer uma carreira mais de música popular, assim, nos anos 70, ele até vai morar na Espanha também depois, né? Uhum. Eles saem dessa banda aí. E o próprio Papo, né? O Papo, ele é um dos maiores guitarristas da América Latina, assim, ele tocou com B.B. King, sei lá, é amigo dos Rolling Stones, o cara tocava muita guitarra. Uhum. E é doida a história dele, cara, porque ele foi guitarrista dos Los Gatos, foi a primeira banda beat argentina, assim, muito popular, né? Ele entrou um pouco depois da banda, eu acho, no terceiro disco deles, e depois daí ele vai, passa um tempo na Inglaterra, e ele vê show do Blue Cheer, do Cream, do começo do Led Zeppelin, né? Uhum. Isso aí em 68, 69. Daí ele volta para Buenos Aires e quer fazer um som mais pesado. Cara, tu ouve as paradas dele, cara, é muito mais pesado que qualquer coisa feita aqui no Brasil na mesma época. É peso mesmo, assim, né? E tinha umas letras falando de política, assim, por exemplo, logo no primeiro disco tem, né? O Hombre Suburbano. O homem suburbano segue sua rotina, sem se dar conta que sua vida terminará. Né? Uhum. Quase então, um homem da estrada nacionais. Tem uma carga ali, porque eram pibes de bairro, né, como eles falaram, assim, né? Tudo molecada de bairro, cara, sabe? Uhum. Que trabalhou em fábrica, enfim, ou que família também trabalhava em fábrica, né? Então tinha
essa coisa, assim, né? Então o Papo sempre vai ter umas letras, assim, falando dessas coisas, né? E outra coisa interessante do Papo é que depois ele volta para a Inglaterra, cara, e ele é convidado a tocar no Motorhead. Nossa. Antes do início da banda começar, né? Uhum. Antes de começar a banda. Só que daí ele volta para a Argentina, né? Mas tem essa Caramba. história que o pessoal lá conta, né? Que o Leme convidou ele para tocar no Motorhead. Caramba, essa história aí do Los Beatniks com essa letra, eu acho que a coisa mais louca é a temática, porque o único gênero, eu acho, talvez esteja errado, mas eu acho que o único gênero a atravessar gerações falando e temendo a guerra nuclear é o punk. E essa banda, Los Beatniks, antes do punk já trazia a questão da guerra nuclear, porque uma coisa, penso eu, é falar da guerra nuclear como uma realidade morando em Londres ou em Berlim. Outra coisa é falar de guerra nuclear morando, sei lá, em São Paulo ou em Buenos Aires. Eu lembro de ver em documentário um pouco a declaração da galera do punk quando eles tratavam de temática, que eles falavam, a gente aprendia com os europeus sobre a iminência e o medo de uma guerra nuclear, e eles aprendiam com a gente sobre a desigualdade social e a fome, era a diferença dos problemas. E só que, ao mesmo tempo, a galera importou essa temática do punk para a América Latina também. Mas no caso do Los Beatniks, isso é nos anos 60, né? 66. Caramba, em 66 já estava rolando essa coisa, né, em Buena Edição de Buenos Aires. Muito doido, né? É. E tu tava falando ali uma coisa que eu acho na Argentina, por exemplo, no Uruguai, teve o Candombe Beat, né, que foi um movimento que misturou candombe, né, música afro-uruguaia, com a música pop, o tropicalismo aqui no Brasil, né? Na Argentina, a música jovem lá dos anos 70, 70, cara, era muito rock puro, assim, né, cara? Não tinha mistura nenhuma, né? Porque não tinha música afro-argentina. Claro, o tango dizem que tem origem africana, né? Mas, cara, o rock dele, a música jovem lá é quadrada musicalmente, assim, né, cara? É muito rock inglês, assim mesmo, sabe? Não tem uma... A não ser pelo fato de ser cantado em espanhol, tu não ia identificar, entende? É muito doido isso. E rolou uma tensão ali na época da ditadura para fazer esse tipo de música também. Na época das Malvinas, eles foram proibidos de cantar em inglês, né? Mas um monte de banda antes cantava em inglês nos anos 70, né? Mas já algumas já cantavam em espanhol mesmo, né? Uhum. Tem o caso também do Billy Bond, né? O Billy Bond, ele era um aglutinador cultural, assim, ele produtor musical, cantor, né? E ele tinha um espaço em Buenos Aires muito importante para a contracultura, né, dos anos 60 lá, chamava La Cueva, né? Era um bar que todo mundo ia para lá fazer jam sessions, tal, e o pessoal dos Gatos, Los Gatos e o Papo, ia o Spinetta, que era muito amigo dele, né? O pessoal lá do Almendra, do Pescado Rabioso, né? Daquelas bandas todas. E daí o Billy Bond ele vai fazer um show no Luna Park, que é um lugar gigante lá em Buenos Aires. E daí vai ter um monte de segurança assim, na grade, né? Que era um festival com outras bandas, né? E daí o público vai se estranhar com segurança, os seguranças vão começar a empurrar o público, e o Billy Bond chega no microfone e fala rompam todo, e começa uma destruição, assim, cara, cadeira rolando, cerca rolando, briga, sabe? Uhum. Isso aí meio que vai queimar o filme dele, isso aí é um pouco antes da ditadura, né? Só que ele já vai estar, fichado, né? O pessoal já vai estar no bico dele ali, né? E daí ele vai fugir pro Brasil, alguém fala para ele, o pessoal meio que tá te procurando aí, eu acho que é melhor tu vazar, né? E daí ele vai pro Brasil e vira vocalista do Joelho de Porco, né? E ele tá no Brasil até hoje. Uhum. Ele trabalha com teatro, né? Ele é produtor teatral, né? E ele mora em São Paulo até hoje, o Billy Bond, né? Ele tinha um teatro aí em São Paulo. Aí. Caramba. É muito doido essa história.
das histórias dos vizinhos que fogem para o Brasil, a minha favorita, que eu relembrei ontem ouvindo seu programa, é a do Pinochet Boys. Ah, sim. Essa foi a minha história favorita, já é um pouco para frente do que a gente está tratando. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa história, se a gente tiver tempo. Já faz quase uma hora que a gente está conversando. Eu acho que a gente pode passar, acho que a gente pode passar pela Colômbia, um pouco pelo Peru, antes de falar do Pinochet Boys. Sim, beleza. Vamos para a Colômbia, então. Cara, eu há algum tempo estou obcecado por cúmbia, assim, né? Eu desconhecia, né, a cúmbia. Em Porto Alegre aqui começou a surgir uma outra festa, assim, tocava cúmbia, tal. Querendo ou não, no Brasil está começando o pessoal ouvir, assim, né? E daí eu me lembro que eu estava numa dessas festas, assim, daí eu vi dois caras conversando, assim, olha só, agora tá essa moda de cúmbia, né? Que coisa estranha isso daí. Daí eu quase falei para eles, cara, que bom, cara, que tá, sabe? Porque a gente tá ouvindo coisa aqui nossa, né, cara, que a gente não conhece, sabe? Coisa latina aqui, né? E daí eu comecei a pesquisar, cara. Daí eu até indico aí para os ouvintes, quem quiser se aprofundar mais, tem um documentário fenomenal, que eu acho que é em 12 ou 13 partes, que a televisão estatal do Chile fez. É um pesquisador de musical, né? E ele pega as origens da cúmbia, né? Indígenas e africanas lá da Colômbia. E ele vai por todos os países quase, assim, México, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, né? Mostrando como é que é a cúmbia em cada país, né? E a cúmbia vai mudando a cada país que passa, né? Isso que é legal. Então, eu vou falar um pouco aqui das origens da cúmbia, que eu acho que tem um contexto bem interessante aqui. A cúmbia ela vai surgir, como eu falei, da junção desses dois ritmos, né, indígenas e africanos, né? Cara, tem um lugar lá na Colômbia que eu achei muito legal, cara, eu não conhecia, chama Palenque de São Basílio. Cara, em 1713, tá? Foi o primeiro lugar, primeira comunidade negra livre das Américas, né? O rei da Espanha fez um decreto, né, nesse ano, 1713, e daí os negros que moraram lá no Palenque de São Basílio estavam livres, né? E eles são da etnia Calabari, né? E daí tem o que foi o zumbi para eles lá, foi um líder chamado Bencos Bios, né? Tem até uma estátua dele lá. Então ele foi tipo o zumbi lá para os colombianos, né? E daí tem a música afro-colombiana, que é desse palenque, né? Que é o Palenque de São Basílio. E também vai ter San Jacinto, que é uma cidade lá na Colômbia, que os índios têm uma tradição de tocar em flautas, né? São umas flautas grandes, assim, que elas têm que ficar encostadas no chão, assim. Eles tocam em pé, assim, com a flauta encostada no chão. Então, a junção desses ritmos africanos e indígenas, elas vão derivar a cúmbia, né? A cúmbia é, na realidade, uma música, uma dança folclórica, né? Então, por exemplo, lá em El Banco, tem um Festival Nacional da Cúmbia, né? Que não tem nada a ver com a cúmbia que a gente ouve, né? Ela é totalmente diferente, né? As mulheres dançam com os homens, assim, segurando uma vela, com um traje todo típico, né? E é outra coisa, tem uma conotação mais folclórica mesmo, né? E a cúmbia vai ser meio marginalizada, né? Lá na Colômbia por muito tempo. Até que ela não chegava lá em Bogotá, né? E o que é que acontece? Vai ter um maestro lá, o Lúcio Bermúdez, que ele tocava swing jazz ali, influenciado por Benny Goodman, né? Glenn Miller, né? Esse pessoal todo do jazz americano, né? Aquelas big bands, né? E daí ele vai começar a inserir cúmbia nos shows dele, né? E daí a sociedade da capital lá vai gostar de cúmbia. E daí a cúmbia ali na década de 50 ali, começo dos anos 50 já vai virar o ritmo
nacional colombiano, né? E daí, como era difícil tocar essas flautas, né, e tal, e o pessoal vai adaptar por um acordeon, né, por uma gaita. Então vai sair aí a cumbia campesina, né? E daí vai ser cantada com a gaita, né? E da Colômbia, a cúmbia vai para vários outros lugares, né, da América Latina, né? Primeiramente no Peru, né, nos anos 60. No Peru vai ter um músico ali chamado Henrique Delgado, que ele vai eletrificar a cúmbia. Ele vai botar guitarra elétrica. Porque a banda dele, Los Desterros, tocava Beatles, Rolling Stones, né, todas aquelas bandas. E daí ele vai pegar elementos da música andina, incorporar na cúmbia, amplificada por guitarra elétrica. E, ao mesmo tempo, na parte amazônica do Peru, vai surgir a cúmbia amazônica, né? Que é ali aquelas bandas como Juaneco e Sucombo, Los Mirlos, né? Inclusive, a cúmbia amazônica é muito parecida sonoramente com a música do Amazonas e do Pará, né? A guitarrada ali, aqueles estilos musicais ali. Uhum. Carimbó, né? E também no Peru, já na década de 80, o que é que vai acontecer ali no Peru? Muita gente vai para Lima, muita gente do interior vai para Lima, né? E muita gente vai ficar procurando emprego, né? Vai ter um desemprego muito grande, né? A população vai crescer muito em muito pouco tempo, né? E daí vai surgir bandas que vão falar dessa realidade, né? Que vai ser conhecida como La Cumbia Chicha, né? E alguns dos expoentes vão ser Los Chapes e Chacalón e Su Nova Crema, né? Então, por exemplo, o Chacalón vai ter uma música chamada Soy Provinciano, que vai falar do dia a dia de um provinciano na capital, né? Os Chapes vai ter uma música falando em El Mundo de los Pobres, né? Que também vai falar da realidade, né, do campesino que sai e vai para a capital, né? Então, a cumbia vai se espalhar por toda a América Latina. E, cara, é muito louco, né? Hoje, por exemplo, no Chile, tem uma banda punk que toca cumbia, né? Anarquia Tropical, cara, que eu gosto bastante, sabe? Então, sei lá, na Argentina vai ter a cumbia villera, né? Que vai ser aquela molecada que mora mais em vilas mesmo ali e é pobre, né? E a cumbia vai ser a música deles, né? Eles vão adotar a cumbia, só que diferente. Eles vão botar teclado com sintetizador, né? E vai ser uma explosão na Argentina no começo dos anos 2000, né? Até hoje a cumbia videira é muito popular lá, né? E ao mesmo tempo vai ter, até gente que era da cena punk lá da Argentina que vai ter bandas de cumbia também, né? Por exemplo, tem uma galera lá, umas gurias lá que era da cena Riot Girl lá, que tinha aquela banda She Devils, né? Elas têm uma banda agora chamada Cumbia Queers, que é muito legal, cara, que eu gosto muito, né? Uhum. E essas bandas são muito populares lá. A cumbia, cara, é muito popular em todo lugar da América Latina, só no Brasil que não, cara. Eu nunca entendi isso. Por que ela não chegou aqui? Talvez o Brasil seja muito fechado nele mesmo, talvez o samba seja tão forte, né? E todas as segmentações do samba, não sei, né? Isso aí é de se pensar. E existe um aspecto meio de mentalidade que o Brasil ele não se reconhece como integrante da América Latina, né? Algo que é muito diferente no Peru, no Equador, na Bolívia, que é a latinidade expressa no nível mais alto. O Brasil não se enquadra nessa consciência de pertencer à América Latina. Isso aí eu penso muito, cara, porque assim, tu pega o Zita Rosa, por exemplo, a Uruguai. Ele tocava no Peru, ele tocava na Bolívia, ele tocava no Chile, ele tocava em Cuba, sabe? Tu pega, sei lá, Almendra, que é uma banda lá do Spinetta. Cara, eles tocavam em todos os outros países também, sabe? No Brasil, nunca tocaram, ou pouca gente conhece eles, sabe? Entre eles, todos se conhecem, assim, sabe? Tem uma troca cultural, não só de música, mas como de cinema também muito grande, de arte em geral, né? Sim. E isso não chega no Brasil, mesmo para assistir um filme, por exemplo,
boliviano, colombiano, aqui é complicado, entende? É difícil. É, Às vezes eu consigo assistir no Canal Brasil alguma coisa, sabe? O Brasil ele é muito apartado dessa compreensão de pertença, tá? De imaginário de pertença, de identidade de pertença à América Latina e é um problema que existe desde sempre. Talvez a língua seja um aspecto de barreira, talvez seja um certo imperialismo que o Brasil exerce sobre os países que estão na vizinhança, por ser maior em extensão, por ter sido um país relativamente com mais recursos, né, por muito tempo. Talvez essa seja um aspecto a se considerar também. Mas é algo que passa muito batido na nossa história, na nossa formação mesmo, se vê como parte da América Latina. Às vezes eu não acho que nem a barreira da língua, porque, pô, eu tenho amigos meus de lá que adoram música brasileira, cara, conhecem muita música brasileira, sabe? Sim, Eles amam, por exemplo, o João Gilberto, Chico Buarque, sabe? Paralamas do Sucesso, cara, a galera adora lá, sabe? Talvez a língua não seja uma desculpa mesmo, talvez seja só uma falha de consciência mesmo da formação do brasileiro. Eu vou te falar, cara, quando eu fui para lá, eu me senti culpado de não conhecer, sabe? Uhum. Eu me senti mal. Eu chegava nas lojas de disco, assim, não conhecia nada, sabe? E no Brasil... Daí eu via, sei lá, um disco do Black Sabbath, sabia? Isso aqui é Black Sabbath, né? Mas daí eu via um disco de uma banda argentina, não sabia o que era, sabe? Daí eu pensei, opa, tem alguma coisa errada, né? Sabe? Quando a gente fala de música popular, eu acho que acontece também um fenômeno. Isso agora, isso falando dos anos 2000, que a gente entra num momento de recuperar nomes dos anos 70. Que o Brasil desconhece os grandes nomes dos anos 70, enquanto lá fora a galera coleciona e ovaciona o que você falou, o João Gilberto, o, sei lá, Milton Nascimento, o Arthur Verocai, o Luiz Melodia, todos esses nomes lá fora, eu acho que eles... Mas também é papo muito de colecionador de disco, né? Não dá para falar num sentido mais amplo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, cara, que eu também fiquei com vergonha assim, de não conhecer, entende? Tem um selo lá que eu gosto muito, que é Light in the Attic, é um selo de Seattle, né? Uhum. Eles relançaram um disco, sei lá, da Bette Davis, dos Big Boys, né? Aquela banda punk. Uhum. E eu sempre compro coisa deles, né? Daí uma vez, faz um tempo já, eles botaram no site deles, a gente vai lançar 4 discos do gênio da música brasileira, Marcos Valle. Porra. Cara, eu sou brasileiro e não conheço ele, cara. Como assim, sabe? Uhum. Eu tô comprando coisas do selo gringo, outras coisas que eu conheço, sabe? Sim. Não, mas não, tem alguma coisa errada, sabe? Não, vou ter que saber quem é Marcos Valle. Daí eu conheci o trabalho do Marcos Valle, cara, pensei, quanto tempo eu perdi, sabe? Sim. Daí eu fiquei apaixonado por toda a discografia dele, comprei os discos dele, né, tudo. Uhum. E é muito louco isso, né, cara? O meu termômetro é outro, eu sou a minha geração é um pouco mais YouTube. O meu termômetro é comentário no YouTube, quando eu descobri o Hélio Mateus, a maioria dos comentários eram em inglês, a Márcia Maria, a maioria dos comentários em inglês. Caramba, mano, são os clássicos aí, de coisas tipo da bossa nova ao samba rock da década de 70 ali, que você ia ver os comentários, era só gringo interessado na parada, ou fazendo uma leitura, ou uma análise da parada. Não tinha muito uma apropriação dos brasileiros ali, pelo menos naquele espaço. E coisas raras, assim. Acho que vão começar a reprensar alguns desses discos agora por conta dessa procura que vai surgir uma demanda, né? Rola um revival dessas coisas depois ali dos 40 anos. Exatamente. Mas que bom que o pessoal tá descobrindo, né? E tem um fenômeno também que eu queria perguntar para você, que quando a gente começa a pesquisar música, existem algumas fases assim na pesquisa. E a primeira, eu acho que é a audição sem necessariamente gostar. Queria saber em que momento você passou a gostar da música latina, quando você começou a ouvir. Cara, meu primeiro contato foi com as bandas punks mesmo, sabe? E eu vou falar que a música cantada em espanhol, desde o primeiro momento, me atraiu, sabe?
eu acho que alguma coisa me despertou um interesse, sabe, por música cantada em espanhol. Ouvindo, sei lá, Los Violadores, que é uma banda argentina, né? Enfim, Fun People. Eu me lembro que uma das primeiras bandas que eu ouvi mesmo foi Fun People, cara. Isso na década de 90 ali, sabe? Segunda metade dos anos 90 ali. Eles estavam lançando os primeiros discos e tal. E eu tinha ali, eu acho que o Anestesia, o Cancan, eu acho o Todo Ninho Sensível, esses discos aí. E daí eu comprei um disco, o outro, que chama Desarme, que tem os covers, né? Daí tem um cover de uma banda chamada Los Shakers, dos anos 60. Daí eu pensei, uma banda argentina. Daí eu descobri que era uma banda uruguaia depois, né? Daí a partir deles, que é uma banda meio beat, assim, meio Beatles, né? Anos 60, uma banda muito boa, inclusive, né? Que depois o Hugo e Oswaldo Fatorusso, que são os dois irmãos da banda, eles vão tocar depois candombe, né? E vão tocar jazz, vão enfim, fazer outros estilos de música depois, né? Mais para frente, assim, final dos anos 70. Daí a partir disso, eu comecei a me interessar por... achei em Porto Alegre, cara, como eu falei, em Porto Alegre tu acha coisas, né, do Uruguai. Achei um disco dos Los Shakers lá, achei Los Iracundos, que é uma banda mais de música popular mesmo, assim, né, romântica, achei lá, enfim, tenho amigos uruguaios, né, e também começaram a me passar coisas. Mas eu te digo que o primeiro impacto foi a língua, cantada em espanhol mesmo, cara. Me agradou muito e eu simpatizei na hora, né? E a partir disso eu fui desenvolvendo, né? No Uruguai, lá eu consegui um livro que são os 101 discos uruguaios, assim, né? Que é um crítico musical de lá, um historiador musical que escreveu, né? Isso aí me ajudou bastante também, assim, a entender um pouco da música do Uruguai. É um livro bem legal. Basicamente foi isso. Você falou do Fun People. Eu lembro da primeira experiência que eu tive com esses nomes da Nueva Canción e latino-americana, que foi o Silvio Rodrigues, o cubano. Eu lembro, eu devia ter, sei lá, uns 16 anos, e eu era amigo de um pessoal lá em Piracicaba que era do hardcore também, que estava na faculdade, já eram mais velhos, e um deles até era mais engajado, tinha uma leitura mais profunda sobre as coisas, o Felipe. A gente até tocou junto depois numa banda de hardcore lá. E ele me mostrou o Silvio Rodrigues. E eu lembro que a minha primeira impressão, a minha primeira associação, não foi necessariamente com Fun People, nem com Bumbo Kid, mas foi com algo meio assim. Tinha esse sabor. Tinha um sabor de Fun People, assim. O Silvio Rodrigues, que é violão e voz. Mas o Silvio Rodrigues ainda é bem diferente da Nueva Canción chilena, é bem diferente da Mercedes Sosa, é bem diferente do Daniel Viglietti. Ele tem uma palhetada que a gente pode considerar mais continuar, não é tão folclórico assim. É folclórico, mas tem um dedilhado, tem uma parada melódica, mas que eu não sei dizer. É diferente dessa coisa feita no Chile, no Uruguai e na Argentina nos anos 70. E me conectou um pouco com essa coisa do Fun People, assim. Talvez mais o Bumbum Kid, que tinha alguma coisa de acústico, né? O Bumbum Kid depois. Eu ouvi, assim, sei lá, nos meus 15, 16 anos e falei, nossa, Silvio Rodrigues, além de toda a temática, que é um negócio meio punk, tem uma sonoridade que me lembra. E a partir do Silvio Rodrigues eu comecei, acho que daí do Silvio Rodrigues foi para o Victor Hara, comecei a pesquisar uma coisa ou outra. Mas foi também... O José Larraud, se eu não me engano, tinha uma banda argentina chamada Calma, que um trecho da letra deles era uma poesia, era uma canção do José Larraud. E era meio que esse desdobramento, assim, sempre vê uma menção, uma referência e você vai fuçando, até começar a ver as referências direto das pessoas que você acha. As referências direto do Victor Hara, direto da Violeta Parra. E começa a se aprofundar cada vez mais no estilo. Mas o ponto inicial é sempre essa associação nada a ver, né? Você pega e tira da cabeça que parece alguma coisa e você começa a ouvir e isso te ajuda a ampliar o gosto, né?
Exatamente, cara, e tem muita coisa em todos os países, cara. É infinito, sabe? A procura, a busca, assim, sabe? Pô, eu apresento ali os Serviços Latinos, eu sempre estou atrás de alguma coisa, né? Um dos últimos programas aí, eu descobri toda uma cena dos anos 70 na Venezuela, cara, toda experimental, assim, sabe? Com sintetizadores, né, cara? É incrível, sabe? É uma fonte inesgotável. Sim. E a música, por isso que a música é maravilhosa, né, cara? A música é um funil ao contrário, né, cara? Quando tu acha que sabe alguma coisa, tu vê que não sabe nada, né? Tipo, uma outra porta se abre e outra porta se abre e vão se abrindo, né? Então é um negócio infinito, cara. Por isso que ela é maravilhosa, né? Isso a coisa maravilhosa, a minha descoberta maravilhosa, agora eu vou pedir para você contar a história, é a história do Pinochet Boys. Já mudando de assunto completamente, mas eu acho que já faz quase 1h30 que a gente está conversando. Acho que a gente vai encaminhar para o final com a história do Pinochet Boys, mano. Que essa história é muito boa. Então, o Pinochet Boys, cara, imagina tu ter uma banda punk na ditadura do Pinochet, velho. Então os caras fizeram uma banda, né? O nome, né, cara? Pinochet Boys, né? E os caras mal conseguiram gravar, né? Tipo, gravaram 2 músicas, né? 3 músicas, sei lá. E tipo, tiveram que fugir, cara. Vieram pro Brasil, moraram lá no CRUSP, que chama, né? Eu não sou em São Paulo. No CRUSP. No CRUSP, eles colavam ali com os caras dos Excomungados, né? Eles eram muito amigos ali do pessoal dos Excomungados, eles ajudaram eles e tal. E eles iam para frente da Embaixada do Chile fazer protesto, cara. Sabe? É muito louco isso aí. E daí um monte de, sei lá, saiu em tudo que é jornal, revista aqui na época, né? Tem um amigo meu do Chile lá, o Daniel Ortiz, cara. Na última vez que ele veio aqui em Porto Alegre, ele me deu de presente um livro contando a história do Pinochet Boys, cara. E tem uma parte do livro que tem todas as matérias que saíram deles aqui no Brasil. Saiu até na Veja, saiu na Folha de São Paulo, Revista Bis, Isto É. Caralho! Sobre os punks que estavam fugindo do Pinochet, né? Então, procurem dar uma escutada tem uma música que chama Música de General, né? Então procura dar uma escutada. O som deles é muito doido, cara. Eu não sei do que eu gostei mais. Se foi do nome, se é pelo fato deles serem amigos dos excomungados, se é pelo protesto na frente da embaixada chilena. Eu não sei o que é mais legal nessa história, mas eu achei um fato maravilhoso. Morar no CRUSP. Pô, isso aí daria um belo documentário, né, cara? Nossa, daria um filme de ficção muito bom também, daria um conto, daria qualquer coisa. Isso seria muito bom. Acho que a gente já pode ir encerrando, Daniel. Aqui já são 11h30, e aí também. E foi muito legal a conversa, mano. Conheci e me interessei por muitas outras coisas, pela Cumbia e outras coisas que eu vou pegar com você depois. Mas foi muito legal, mano. Obrigado pela atenção, pela paciência, pelo tempo de pesquisa. Rodrigo, eu que agradeço aí. Mais uma vez, parabéns pelo podcast aí. Eu vou ouvir sempre, já ouvi os 2 primeiros. Aprendi muito, né, com o que eu ouvi, né. Eu vi que tu tem uma editora também. Parabéns e continua editando livros, né. Sim. Quero ver se entro em contato contigo para pegar alguma coisa depois aí. Com certeza, vamos fazer umas trocas. E você que está ouvindo aí, ouviu falar de editora, procure Sob Influência, editora. Procure a rádio do Daniel, Sonidos Latinos. Como que faz, Daniel? Vocês podem ir lá no Instagram, botar Rádio Vírus Comum, rede comunitária, né? Ou no MixLR, que é o site que hospeda, né? A rádio. Deixa eu ver aqui o link certinho para vocês aqui, só um pouquinho. Então, essa rádio começou na quarentena, cara. Foi o Fábio Abdu ali que começou com a rádio, né? E daí eu estava ouvindo o programa do Rui Fernando lá, vocal do Novanes, né? Amigo das antigas. E daí ele disse, cara, não quer apresentar alguma coisa? Daí eu pensei, né?
Então, mixlr, né, mixlr.com/vírus comum, com N no final. Esse aí é o link certinho. E, cara, a rádio tá me fazendo muito bem, fazendo bem para todo mundo aí, porque, pô, todo mundo enclausurado em casa, né? Uhum. Eu escuto a programação, né? Penso nos meus programas, né? Então, tá bem legal. Eu acompanho também lá. Eu gosto muito, aprendo muito. Tiro as ideias, inclusive, para o podcast de algumas coisas que eu escuto lá, que eu pego e tal. Então, também é alimento. Eu acho que é isso, Daniel. Eu vou deixar o link, caso alguém se perca aí, ou para facilitar a forma de achar as coisas, eu vou deixar alguns links na descrição aqui no Spotify. E é isso, mano. Obrigado de novo. Boa noite, bom descanso. É nóis. Muito obrigado, boa noite. Falou, Daniel. Um abraço.